Olá, eu sou a professora Isadora, sou formada em Pedagogia e também possuo mestrado em Educação, que eu concluí no ano de 2019, com a pesquisa intitulada Docência em Movimento, entre cruzamentos de percursos de vida e percursos docentes. O que acontece com as professoras? Essa minha pesquisa teve como principal autor Paulo Freire, que é sobre o que a gente vai conversar um pouco hoje, porque a obra que eu utilizei como base para a minha pesquisa foi Pedagogia da Autonomia. Então, a gente vai conversar sobre os saberes presentes na obra e como eles se entrelaçam com a docência. Bom, para iniciar então, a obra Pedagogia da Autonomia possui 27 saberes docentes que Freire apresenta como essenciais para a prática educativa. Quando eu iniciei o meu estudo, eu realizei um mapeamento na obra e eu busquei todas as vezes que a palavra docência estava presente na obra. Foram 6 vezes na 25ª edição, que foi a mais antiga que eu consegui, que é do ano de 1996, que é o ano em que a obra foi lançada, e 5 vezes na 55ª edição, que foi a mais recente que eu consegui, que é do ano de 2017. Esse número me surpreendeu, porque eu até esperava encontrar o registro da palavra docência mais vezes. Porém, eu percebi que, fazendo uma análise de cada uma dessas aparições, digamos assim, a docência ela estava sempre ligada com a discência. E a diferença da versão antiga para a versão atual é que na versão antiga aparece uma vez a mais, porque o primeiro capítulo ele está nomeado como Não há docência sem discência. Já na última edição, ele passa a ter o nome Prática Docente Primeira Reflexão. Mas esse termo, essa frase de não há docência sem discência, ela é bem presente ao longo da obra, porque Freire vai fazendo essa amarra entre os saberes e sempre trazendo a importância do papel do discente para a construção do conhecimento, assim como ele apresenta nas suas outras obras, como em Pedagogia do Oprimido, que ele faz, né, esse paralelo entre a educação libertadora e a educação bancária, que está bem presente na obra Pedagogia da Autonomia. E ele apresenta, então, relações entre a educação bancária e a educação libertadora, como eu falei, e o conceito de dodicência, que é essa docência e essa discência juntas. Não significa que o papel do educador e o papel do educando vão ser os mesmos. Né? O educador ele tem uma autoridade pedagógica, como o Freire diz. A questão é que o educador ele vai estar aberto para também aprender com o educando e vice-versa. Não tira o papel e a responsabilidade do professor, mas o coloca em uma posição de humildade, que a gente vai ver adiante com os saberes que vão se apresentando. Estes saberes, eles são mediados pela reflexão. Em toda a obra, Freire retoma a reflexão e o pensar certo como saberes que permeiam a prática educativa e permitem o trânsito pelos outros saberes. Então, a partir esses dois saberes, na verdade, eles vão estar sempre, de certa forma, mobilizando e se articulando com os demais. E cada um dos saberes, ele é um complemento do outro. Quando a gente lê a obra com uma profundidade, a gente percebe, em alguns momentos, parece que ela está sendo até repetitiva, porque ele vai retomando esses saberes, né? E fazendo essas amarras entre um e outro. E a pedagogia da autonomia, ela é vista por muitos estudiosos como uma retomada mesmo dos principais conceitos apresentados por Freire ao longo de suas obras. Essa é a última obra que ele escreveu em vida, né, que ele publicou. Tem outras obras depois dessa que foram publicadas pelos familiares dele, enfim, por outras editoras, mas essa foi a última que ele escreveu e faz realmente esse apanhado, digamos assim, dos principais conceitos que ele abordou ao longo das demais obras. Bom, então nos slides a seguir eu vou apresentar alguns desses saberes, sempre conectando 2 ou 3 saberes por slides, até para não ficar repetitivo, né? Por conta
dessa ida e vinda que ele faz no livro. Então, ensinar exige rigorosidade metódica, curiosidade, pesquisa e criticidade. A necessidade de instigar o pensamento crítico, então, por meio da pergunta, a fim de promover a reflexão. Isso é bem forte na obra de Freire, né? Essa necessidade de instigar a pergunta, o pensamento crítico. Esse pensar certo, que ele traz como um mediador desses outros saberes, que está presente, né, quando a gente lê o item referente à rigorosidade metódica, a gente vai ver que ele fala em pensar certo. O pensar certo para Freire é pensar sobre, é refletir, é uma reflexão crítica que vai trazer o desvelamento da realidade. Então, é por meio desse pensar certo, dessa reflexão, desse pensar sobre, que o estudante ou o próprio educador podem construir o conhecimento. Então, necessariamente passa pelo pensar certo. Quando a gente lê o termo pela primeira vez, a gente até se questiona, mas né, Freire trazendo uma questão de pensar certo, como se existisse um pensar errado, mas esse termo que ele usa é justamente no sentido de pensar sobre. Pensa certo quem pensa sobre, quem reflete, quem se coloca nessa posição de refletir sobre aquilo que vive, refletir criticamente. Né? E a rigorosidade metódica ela não é uma forma de aproximar-se com uma prática bancária, porque por vezes ela pode ser vista assim, né, como quando há muita rigorosidade na pesquisa, enfim, como se ela estivesse se aproximando de uma prática bancária. Mas é justamente o contrário, ela permite que o pensar certo seja evidenciado e a construção do conhecimento ocorra. Porque para existir uma pesquisa científica, uma pesquisa justa, né, que ela seja verdadeira, ela necessariamente perpassa pela rigorosidade metódica. E aqui, quando eu falo de pesquisa, não estou falando somente daquela pesquisa realizada academicamente, mas também da pesquisa em sala de aula, né? Da pesquisa que nos leva à construção do conhecimento, que é por meio da pergunta, da análise, da pesquisa e, posteriormente, da construção. Então, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, né? Que é um pouco disso, não tem como distanciar a pesquisa do ensino, porque se eu estou pensando numa prática libertadora em que o aluno de fato aprende, constrói e não apenas copia e reproduz, eu estou perpassando pela pesquisa. E a curiosidade, então, o que move, vamos dizer assim, esse eixo seria a curiosidade, pergunta, pesquisa e construção do conhecimento. E essa necessidade do educador fomentar a curiosidade é muito importante, né? Porque precisa ter curiosidade para que a pergunta surja. Bom, ensinar exige consciência do inacabamento e reconhecimento de ser condicionado. Freire traz o inacabamento em quase todas as suas obras, e ele diz assim, o inacabamento do ser humano, ou sua inconclusão, é próprio da experiência vital. Por quê? Não há como ser humano e não ser inacabado. Ele traz o conceito de formação permanente, que é um conceito que está necessariamente vinculado ao ser humano. Porque nós estamos, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos, nós estamos em constante aprendizado, dia após dia. Não há como dizer, eu tenho tantos anos, então agora eu sou um ser completo. Não, você está sempre inacabado, sempre nesse processo de formação permanente. E isso se transpõe para a docência. Porque se somos seres inacabados, também somos professores inacabados. E aí ele traz, então, o movimento de ação, reflexão, ação. Em algumas obras vocês vão ver apenas como ação, reflexão. Eu pontuei aqui os três para ficar mais claro para a gente conversar. Que é quando o professor, ele age, depois ele reflete criticamente, essa reflexão ela é pautada na teoria, e depois ele reage. Então, ele está num permanente movimento de busca. Por quê? Porque ele, de repente, hoje eu fiz um planejamento, eu fiz uma aula. E aí, quando eu saio dessa aula, eu vou refletir sobre ela. Talvez ela não tenha ocorrido exatamente como eu queria que ocorresse, ou então eu percebi potencialidades que não deu tempo de
de dar conta naquela aula, ou ela me levou para um outro caminho, eu vou fazer uma reflexão crítica sobre isso e eu vou ter uma nova ação, ou seja, minha próxima prática vai ser baseada nessa reflexão. Isso é um constante movimento e algo que leva o professor a esse melhoramento diário, né? E aí também o conceito de estar sendo está muito próximo disso, que o ser humano ele não é, ele está sendo, justamente por conta desse inacabamento, né? Então é estar sendo professor, é estar se construindo e se transformando cotidianamente. E aqui eu trouxe então uma frase dele, que, nesse sentido que eu gosto muito, ele diz assim: gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Então, por sermos inacabados, somos também condicionados, mas esse condicionamento ele não pode nos prender. A gente precisa saber que a gente pode ir além dele. Então, por mais que muitas vezes pareça que dentro da escola ou na sociedade em si existem amarras segurando o nosso trabalho enquanto professor, isso não pode nos prender, porque estamos sempre em transformação e em movimento de reflexão. Ensinar exige alegria, esperança e convicção de que a mudança é possível. O esperançar, né? O famoso esperançar de Freire. A esperança de que professor e aluno juntos podem aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Acho que o esperançar e a alegria, eles são bem importantes, né, nessa pedagogia de Freire, porque vê esse professor como um professor afetivo, mas que também está desvelando essa realidade, que ao mesmo tempo que há uma alegria, há uma luta e uma esperança, porque para haver esperança precisa ter luta, e também para haver luta precisa ter esperança, né? São coisas que andam juntas e que são essenciais na docência. E esse desvelamento da realidade, ele antecede a transformação. Então, essa convicção de que é possível haver mudança vai anteceder a transformação, né? Se não houver esperança e convicção, não há prática a ser transformada. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Esse é bem importante, é um posicionamento bem importante de Freire, porque a educação ela é política, né? Então, não existe neutralidade para Freire. E nessa obra ele até traz várias vezes essa questão. A educação é política e estar no mundo é ser político. A ética, a estética e a corporificação das palavras pelo exemplo. O fazer docente e a atividade humana em si, eles necessitam da ética, da reflexão crítica sobre a moral, que supera o puro treinamento técnico e promove a aprendizagem. Então, não há ação pedagógica sem uma ação ética, né? Porque a boniteza da educação, do ensinar e do aprender se faz nas relações humanas. Então, o educador e a educadora, eles são testemunho para esse educando. Né? Freire até diz que na docência não pode existir a retórica de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? O educador, ele precisa ser exemplo. E ele precisa ser testemunho daquilo que ele está... daquilo que ele acredita e daquilo que ele deseja para os educandos. Então, pensar certo é fazer certo. Né? O educador que pensa certo, ele faz certo, de acordo com as convicções e com aquilo que o ser professor e que estar sendo professor exige. Reflexão crítica sobre a prática. Esse é um saber que Freire traz, né, de forma isolada no livro, mas ele também permeia, como eu falei lá no início, todos os outros saberes. Porque é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Essa é a definição, eu diria assim, desse movimento de ação, reflexão, ação que a gente conversou anteriormente. Que é justamente esse pensamento crítico, essa reflexão crítica a partir do que ocorre hoje, para que o que ocorra amanhã seja melhor. Né? O educador que pensa certo pensa sobre,
né, que é algo que a gente também já conversou lá no início, que é essa constante busca, essa constante reflexão. E o pensar certo, ele tem que ser produzido pelo próprio educando, em comunhão com o educador. Porque é isso, é essa construção que o educando vai ter que vai o levar ao conhecimento, né? Então, não há uma forma de transmitir o pensar certo, né? O pensar certo, a reflexão, ela faz, é o próprio sujeito que faz. O educador, ele vai buscar situações, enfim, para auxiliar os educandos nesse desvelamento. A tomada consciente de decisões e luta em defesa dos direitos dos educadores. Esses saberes são bem importantes e bem presentes também na obra de Freire, né? Na medida em que reflete criticamente sobre sua prática, o educador e a educadora colocam-se em movimento e tendem a tomar decisões que aproximam sua prática de uma educação libertadora, ainda que, por vezes, algumas práticas de depósito sigam ocorrendo. Então, quando o educador ele se coloca em movimento de ação, reflexão, ação, ele normalmente tende a tomar decisões que aproximam de uma educação mais libertadora, porque ele consegue perceber que aquela prática tradicional, bancária, de reprodução, ela não está aproximando os educandos do objeto de conhecimento. Óbvio que não significa que só por fazer esse movimento reflexivo o educador passe a ter práticas libertadoras. Até porque ter uma educação libertadora não depende somente do educador, depende da estrutura escolar, da estrutura da sociedade, enfim, né? É muito mais profundo do que isso, pelo viés de Freire. Mas as práticas, pequenas práticas libertadoras ocorrem, né, quando o educador se coloca nesse movimento. Ele consegue fazer alguns escapes, assim, a essa estrutura mais engessada. E a tomada consciente de decisões também relaciona-se com a luta da profissão docente, porque a luta pelos e com os educandos e a luta pelos e com os educadores, ela é fundamental. Então, quando o professor reflete e se coloca nesse movimento de ação, reflexão, ação, de constante aprendizado, ele também consegue ter um desvelamento maior da realidade e perceber a necessidade da luta da docência, né? A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. Então, a luta pelos direitos e por uma docência de qualidade, por uma educação de qualidade, ela faz parte dos princípios éticos da docência. Ela precisa estar vinculada à ação docente. Humildade, respeito aos saberes dos educandos e querer bem aos educandos. Esses são os saberes que eu encerro aqui, né, a nossa conversa, e que não é porque estão no final que são menos importantes, eu diria que eles são até muito importantes, né, fundamentais, para que os outros saberes que a gente conversou, eles se efetivem. E a seriedade docente e a afetividade como virtudes que andam juntas, né? Não significa que eu preciso ser um professor brabo, fechado, para ser sério. A seriedade com que eu encaro a minha profissão é a preocupação que eu tenho com a aprendizagem dos meus educandos e com o que eles estão fazendo, né, na escola, como eles estão sendo acolhidos e recebidos nesse lugar. Então, a efetividade, ela anda junto com a seriedade. Freire até diz que não significa que, por ter que ser um professor efetivo, eu preciso amar todos os meus educandos. Isso não é possível. Mas eu preciso acolher, utilizar o diálogo como acolhimento, como forma de ser respeitoso, né? Porque assim o educador exercita a sua humildade e consegue valorizar o que é dos educandos, os saberes, as dúvidas, as reflexões e as aprendizagens. Porque para dar conta de respeitar esses saberes que os educandos têm, eu preciso ser também humilde e de entender que eu não sou o detentor de todos os saberes, né? E também me colocar nessa posição de humildade para os meus educandos,
para que a gente pense junto e construa junto, porque o professor não pode ser só um ser de respostas, né? Precisa ser um ser de perguntas. E lembre-se sempre, então, não há docência sem discência. Essa é a frase que permeia todos esses saberes docentes apresentados por Freire. Aqui eu trago as referências, Pedagogia da Autonomia de 96 e de 2017, e também o dicionário Paulo Freire, que é uma obra muito legal porque tem tem diversos verbetes, né, com quase todos os termos que Freire utiliza e pequenas explicações do porquê ele utiliza esses verbetes. É bem interessante e nos ajuda a ler melhor a Pedagogia da Autonomia. Para finalizar, então, aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura de espírito. Muito obrigada.